Bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou a Nathalie, assessora acadêmica da 10ª edição. Eu sou a Camille Paiva, auxiliar administrativa da 10ª edição. E hoje estamos aqui com a diretora de comitê, Maria Luísa. Oi, gente, eu sou a Maria Luísa, eu sou aluna do 5º período de Relações Internacionais na PUC Poços e hoje eu me apresento como diretora do Comitê Interpol 2022 para a gente poder discutir sobre o aumento expressivo dos crimes cibernéticos ao longo dos anos e a necessidade de poder fortalecer ainda mais a cooperação internacional para combater essa ameaça frente ao sistema internacional. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. O meu primeiro contato com a Miniono foi no meu primeiro ano de faculdade. Então, em 2022, eu comecei no comitê do CSW, atuei como voluntária. Em 2023, como diretora assistente no comitê da UEA. E esse ano eu estou muito feliz de estar aqui como diretora do comitê da Interpol, que é um tema muito relevante e muito atual nos dias de hoje. Muito obrigada, Malu. É um prazer estar aqui com você. A gente vai começar pensando, então, você já trouxe na sua fala, que é, sim, um tema muito importante, né? A gente sabe, a gente vive na era da comunicação, na era da internet. E aí, a gente querendo entender um pouco sobre o comitê, me conta em que contexto e como, né, começou, né? Em que contexto a reunião está inserida? Então, o contexto do comitê ele vai ser muito importante. Porque a gente vai pensar em 2022 foi um ano muito marcado pela transformação no uso da tecnologia. Então, a pandemia do Covid, ela acelera muito a digitalização, né, em diversos setores. A gente vê uma maior digitalização na área da educação, então a gente tem maior aula online, o trabalho remoto, compras cada vez mais online, digitalização também da questão financeira. Isso tudo, por um lado, acaba sendo muito bom, porque a gente aumenta, né, o acesso à conectividade, mas, por outro lado, acaba abrindo espaço para a proliferação dos crimes cibernéticos. Então, o contexto da reunião em 2022, né, com o fim da pandemia do Covid, né, os últimos anos da pandemia, justamente abre espaço para poder falar sobre a proliferação dos crimes cibernéticos. E também esse período foi um período que teve um aumento muito expressivo desses crimes. Então, a gente vê muito ataque cibernético às infraestruturas críticas, os próprios hospitais sendo alvos dos ataques cibernéticos. E também uma questão muito importante que a gente tem que pensar, né, do ano de 2022 é a guerra Rússia-Ucrânia. A guerra, o conflito, ele traz uma nova camada de complexidade, então a gente vê o uso do ciberespaço como um campo de batalha mesmo, o cybercrime como uma arma de guerra. Então a gente vê a Rússia usando desses vieses para poder atacar infraestruturas. Enfim, então acaba abrindo, né, uma maior necessidade de poder discutir sobre isso e propor, né, respostas mais coordenadas, pensando de uma maneira mais global. Então, o contexto da reunião ela é muito importante. É super interessante isso que você trouxe, Malu. A gente sabe que essa assembleia aconteceu pela Interpol, né, que é a Organização Internacional da Polícia Criminal. A gente queria entender por que você acha que a Interpol resolveu fazer essa reunião em 2022, quais os motivos e o que a Interpol queria com isso, já que aconteceu também na Índia, se é algo simbólico, o que a Interpol trouxe com isso? Bom, a Interpol ela tem a Assembleia Geral, né, que é o principal fórum de tomada de decisão da Interpol. Então, todos os anos, né, eles se reúnem para poder discutir. Então, reúnem os 195 Estados-membros para poder discutir as estratégias globais de segurança e adotar algumas resoluções que orientam a atuação da Interpol. Então, em 2022, né, a 90ª Assembleia, ela ocorre na Índia, como você bem pontuou, em Nova Delhi. E isso tudo teve um foco mesmo nos maiores desafios enfrentados, que seria o cybercrime. E é interessante pensar que o cybercrime é um tópico muito discutido em todas as assembleias da Interpol. Se você for olhar quais são o que eles discutem, todo ano eles estão falando sobre o cybercrime. Só que, como eu disse, em 2022 o assunto foi mais... ganhou um maior destaque por esse contexto, né? E a Interpol, ela escolhe esse tema
para refletir o reconhecimento que o cybercrime ele já não é mais um problema apenas técnico, mas sim uma estratégia que acaba sendo política transnacional. Então, a necessidade da reunião, ela surge dessa urgência de fortalecer a cooperação entre os estados, né, diante dessa ameaça digital que acaba ultrapassando no fronteiras. E, além disso, a Interpol, né, como você falou, ela usa da Assembleia para poder consolidar a sua atuação na área digital, né, por meio de algumas iniciativas. Então, usar a Assembleia, né, a Assembleia ela acaba sendo um ambiente para poder apresentar os avanços e firmar novos compromissos da Interpol com outros países, com outras polícias do mundo inteiro. Pensando nisso que você já trouxe, e até trouxe um pouco na sua fala, mas a gente queria entender o que você classifica, então, como maior relevância nessa reunião, né? O que foi mais importante? Qual é a relevância dessa reunião para o nosso cenário internacional, Malu? Eu acho que a simulação, né, a 90ª Assembleia Geral da Interpol, ela é extremamente relevante, tanto de um ponto de vista pedagógico, a gente aprende muito com essa reunião, quanto de um ponto de vista político. Então, primeiro, o cybercrime, a gente tem que entender que, né, o cybercrime é um fenômeno global, então ele não respeita fronteiras, então não tem como a gente definir o país que a gente está só por meio da internet, do cyberespaço. E o cybercrime ele acaba se adaptando rapidamente com as novas tecnologias. Então, isso acaba exigindo respostas mais ágeis, mais integradas. Então, a gente vê o aumento, né, do uso de IA, por exemplo. Isso tudo, o cybercrime, ele começa a ganhar novos instrumentos para poder atuar. Então, nenhum país consegue enfrentar o cybercrime sozinho. Eu acho que é super impossível isso. E por isso que a importância e a relevância de todo o comitê. E o segundo ponto também que eu trouxe é porque a reunião ela acaba representando essa busca por um consenso multilateral, né? E isso acaba abrindo espaço para outros temas que são delicados. Então, quando a gente vai na Assembleia Geral da Interpol e acaba discutindo sobre o cybercrime, a gente abre espaços para falar sobre temas que são mais delicados, como a questão da soberania digital, a questão da fake news, da proteção de dados, a regulação das big techs também. Então, é importante trazer isso na Assembleia para abrir e poder discutir sobre outros pontos da questão tecnológica que precisam ser debatidos. Então, acho que é isso. Eu acho que são questões que não têm respostas simples. E eu acho que é justamente por isso que o comitê tem tanta relevância. A gente precisa, mais do que nunca, de uma diplomacia, de uma coordenação e uma cooperação internacional para poder combater o cybercrime. Tudo isso que você falou é importantíssimo para a gente pensar essa era digital que a gente está entrando. E a gente pensar como pessoas também, mas principalmente os estados pensarem como que eles vão fazer essa regulamentação ou essa proteção desses dados, porque a gente sabe que tem estados que vão ter posicionamentos mais voltados para a liberdade de expressão, para a liberdade digital, para ter esse acesso a todo mundo. A gente sabe que vão ter estados que vão pensar nessa proteção, estados como China e Rússia que vão falar muito dessa questão que você falou da soberania digital. A gente vai ter estados que vão pensar em outras questões, a gente vai ter também órgãos que não são estatais, mas que vão pensar isso também, tipo o FBI, né, que vai ser parte dos Estados Unidos, mas vai pensar essa segurança digital, em contraponto com as Big Techs, que vão pensar nessa liberdade desses dados que vão ter. Então, pensando nisso, quais são os principais atores dessa reunião? Eu acho que muitos atores são relevantes, né, então... Mas acho que a gente consegue destacar principalmente Estados Unidos, né, que é uma das maiores potências tecnológicas hoje em dia, a China também, a Rússia, principalmente no contexto de 2022, muitos países meio que acusam a Rússia de dar liberdade para cybercriminosos poderem atuar. A gente também tem a União Europeia, né, o conjunto de países europeus, como França, Alemanha, eles têm umas perspectivas contrastantes. A Índia, totalmente relevante, porque a Índia acaba sendo o país sede, né, em 2022, e abre espaço para a questão do sul global, dos países subdesenvolvidos, né, nessa pauta, né, que eles acabam sendo muito excluídos. Então, ter a Índia como país sede é muito simbólico, muito representativo.
O Brasil também vai ser de extrema importância, porque acaba sendo a liderança, né, regional da América Latina sobre esse tema. Israel, a gente também não pode deixar de citar, que tem uma tecnologia cibernética muito avançada, então acaba sendo muito importante aqui. E as organizações parceiras também, como a Europol, a UNODC, as agências nacionais de segurança cibernética também vão ser muito relevantes. É muito importante isso que você falou, e a gente vê, né, desde que a Camille citou até o que você acabou de completar, que foi uma reunião, uma assembleia onde a gente teve uma variabilidade de atores muito grande. E quando a gente pensa em internet, a gente precisa dessa variabilidade. E aí, pensando em todos esses atores que você citou, qual seria o posicionamento esperado deles dentro da reunião? Bom, pensando primeiramente nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele acaba defendendo uma cooperação internacional forte, mas com essa preservação da soberania nacional dele, então acaba tendo essa questão desse equilíbrio, né? Mas os Estados Unidos, ele tem o interesse em responsabilizar os estados que abrigam ou que patrocinam esses cybercriminosos. Então, ele tem uma postura um pouco extrema nessa questão, que acaba sendo um empecilho para poder dialogar, enfim. E os Estados Unidos acaba apoiando a criação de padrões globais. Então, obviamente, né, desde que não comprometa os seus interesses estratégicos e a sua liberdade digital. Então, tem essa questão nos Estados Unidos. Em contrapartida, a gente tem a China, que é praticamente o oposto do posicionamento dos Estados Unidos, porque a China ela acaba defendendo uma soberania digital. Então, para a China, cada estado tem o direito de poder controlar o seu cyberespaço. Então, a China acaba sendo contrária a essas intromissões externas, ou a China bate muito no ponto de que seria muita imposição de normas ocidentais criar um padrão de lei para isso. Então, é muito, muito simbólico isso. E a China acaba focando na segurança interna, na questão da censura, no controle da informação, que às vezes é muito criticado. E acaba rejeitando nessa cooperação que é mais invasiva. Então, com a posição semelhante à da China, a gente também tem a Rússia. A Rússia ela tem uma ênfase mais na resistência dos tratados internacionais que limitam as suas ações. Então, também ela é alvo de muitas críticas nesse sentido. E a Rússia ela é frequentemente também acusada, né, de permitir esses ataques cibernéticos, como a gente estava falando aqui. E a gente tem a União Europeia. A União Europeia ela acaba liderando iniciativas, né, de padronização e de proteção de dados. Um exemplo claro é a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, o GDPR, que a União Europeia adota. Então, tem essa iniciativa de poder estar à frente dessa padronização e proteção de dados. E a União Europeia acaba apoiando também uma cooperação jurídica, tecnológica, internacional mais ampla, junto com os Estados Unidos, e uma busca por uma maior integração entre os Estados. Prova disso é a parceria do Europol com a Interpol. Então, isso é bem importante também. A Índia, que a gente estava falando aqui, ela acaba sendo muito simbólica, né, como eu falei, porque ela é sede da Assembleia, e ela busca, nessa posição, se afirmar como uma liderança do sul global. Então, ela acaba apoiando essa maior cooperação internacional, mas ela, obviamente, também valoriza a sua soberania digital. Então, é meio que um equilíbrio. E o Brasil também, como a gente tinha falado, ele acaba defendendo uma cooperação sul-sul mais equilibrada, um interesse maior em ter acesso a tecnologias e toda essa capacitação técnica. E eu acho que esses são os principais, mais ou menos nessa linha. Então, pensando assim, você falou de países que têm posicionamentos mais parecidos, próximos, tipo a China e a Rússia, Estados Unidos vai se assemelhar em alguma medida com a União Europeia por essa questão ocidental e de ser uma grande potência ocidental. Pensando nisso, a gente sabe que tem esses grupos de interesse, quais são esses alinhamentos desses países, quais países estão juntos, se vai ter alguma coisa, algum grupo do sul global, incluindo Brasil, Índia e outras potências. Como que você vê esses grupos de interesse dentro do seu comitê? Eu acho que quando a gente pensa no comitê, é possível a gente dividir em 4 grupos diferentes, com interesses diferentes. Então, primeiro a gente tem um grupo que é mais pró-cooperação multilateral e padrões globais. Então, entra o que a gente estava falando, os Estados Unidos, a União Europeia, Israel,
Coreia do Sul, todos eles têm um interesse em comum em criar acordos multilaterais vinculantes para os crimes cibernéticos e estabelecer mesmo esses padrões internacionais de segurança digital e privacidade dos dados. Então, eles acabam defendendo maior livre circulação dos dados com segurança. E uma coisa que é muito importante aqui também é que eles enfatizam muito na questão de integrar juntamente com o setor privado, que as empresas de tecnologia, né, a questão das empresas de cibersegurança, pensar nesse setor privado como um parceiro estratégico para eles na detecção e no combate, né, do cybercrime. Então, um grande destaque é que esse grupo vê o cybercrime como um domínio global, né, que acaba exigindo essa responsabilidade compartilhada e de uma cooperação mais intensa. Por outro lado, a gente tem um outro grupo, né, que é o grupo que é defensor da soberania digital e do controle nacional. Então, a gente tem como destaque China, Rússia, Coreia do Norte também. E os interesses seriam essa rejeição das normas internacionais impostas pelos países do Ocidente. Então, é muita questão dessa defesa de um modelo fechado e controlado de internet. E também o enfoque, né, da segurança do regime, da vigilância, da censura, como formas de proteção nacional. Então, um grande destaque seria que o grupo ele busca fragmentar a governança da internet, criando esse modelo que é mais multipolar, né? E a gente tem os grupos dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos que eles têm um baixo investimento em tecnologia. Então, a gente tem países como o Brasil, a África do Sul, a própria Índia também, Paquistão, México, enfim. Esses países, eles apoiam a cooperação internacional, mas eles exigem uma maior transferência de tecnologia, maior questão de treinamento, capacitação técnica. Então, eles acabam reivindicando esse financiamento internacional para poder estruturar os seus sistemas de cibersegurança. E eles defendem que as decisões globais sobre o cybercrime sejam mais inclusivas, mais equitativas. Então, tem uma grande dilema, porque os países subdesenvolvidos eles necessitam de maior investimento na questão tecnológica, mas também eles têm a questão de que eles têm que ter esse equilíbrio para eles não ficarem cada vez mais dependentes do norte global na questão tecnológica, que acaba sendo um perigo. Eles apontam esse risco da dependência tecnológica por parte dos países desenvolvidos. Então, o grande destaque é que esses grupos também, como eles têm maior vulnerabilidade, acaba sendo os países que mais sofrem com os ataques cibernéticos. Então, precisa de uma voz dele na conferência. E a gente tem o setor privado e a iniciativa tecnológica. Então, os principais atores seriam as Big Techs. Então, a gente tem o Google, a Meta, a Microsoft, enfim. Os interesses deles seria de participar de maneira mais proativa na construção de padrões de segurança digital, porque, querendo ou não, são essas empresas que são a linha de frente do cybercrime. Então, proteger os seus próprios sistemas e os usuários também de ataque cibernético, mas também eles defendem uma regulação, um regulamento, né, mais flexível, porque eles também querem lucrar e inovar tecnologicamente. Então, tem que ter, né, essa maior reforço de parcerias público e privadas. E muitas vezes, eles têm a capacidade mais técnica que os estados. Então, querendo ou não, quem que vai de fato colocar a mão na massa para o que for resolvido são essas empresas. Então, eles são muito importantes nessa discussão também. Muito obrigada, Malu. Muito interessante os pontos que foram trazidos aqui hoje. Esse primeiro episódio traz uma parte mais estrutural do comitê, né? E como ocorreu, por que ocorreu, enfim. A gente pensa nesse sentido. Muito relevantes os pontos que você trouxe sobre essa relação norte-sul. Pensar também as Big Techs, os apontamentos aqui foram muito válidos. E pensar que a gente tem mais um episódio para discutir algumas outras coisas. Queria agradecer apresentando a minha parceira Camille. Queria agradecer a você, Malu. Foi ótimo, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho de todo o contexto, do posicionamento dos principais atores, e eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada. Queria lembrar vocês, primeiramente, agradecer aos ouvintes e lembrar que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 10ª edição do Miniono, juntamente com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas.